A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Eu queria deixar uma reflexão que está em 2 Samuel capítulo 11, se eu não me engano, que ele fala sobre a história de Davi e Betseba. A história fala que Davi, ele se encontrava em seu castelo e olhando para baixo ele viu uma mulher bonita. Então chamou um dos seus criados e perguntou: quem é essa mulher? E ele falou: olha, Davi, essa é Betseba, mulher de Urias e filha de Eliã. Foi bem declarado que esse homem falou para ele. Ela é Betseba, mulher de Urias e filha de Eliã. Ele falou: chama ela para mim. E quando Davi olhou para essa mulher, ele teve desejo sobre ela, e o desejo desceu para o coração e foi consumado o pecado. Davi teve uma relação com Betseba e ela ficou grávida. E Urias, ele era chefe de batalha, homem de confiança que defendia o reino, ele estava pelejando. E o que eu quero falar, irmãos, é que tem horas que a gente não está no alvo, no lugar certo que Deus queria. Porque Davi, naquele momento, como rei, ele devia estar defendendo o povo, ele devia estar pelejando, lutando pelas causas do Senhor e pelas suas causas. E quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, a gente se torna alvo fácil de Satanás, ou de pecar, ou de proporcionar o pecado. Porque quando nós não estamos no lugar certo que Deus queria, onde que nós devíamos, nós estamos à mercê de qualquer situação, de uma fraqueza, de um desejo que dá de descer para o coração e consumar o pecado. Davi, depois de ter pecado, ele queria esconder o pecado, e o pecado nós podemos esconder de quem nós quisermos. Mas nós nunca vamos esconder do Senhor, porque os olhos dele estão expostos a todo lugar, contemplando quem faz o bem e quem faz o mal. Quando Urias ele vem da batalha, Davi, para tentar cobrir o pecado, ele prepara uma janta, uma mesa farta para Urias. E bebem vinho, e Urias fica embriagado. E Davi, tentando fazer de tudo para que pudesse cobrir o seu erro, o seu pecado cometido, consumado, ele fala para Urias: descansa, porque amanhã você tem que ir para a batalha. Porque ele, pensando que Urias fosse para a batalha e morresse, ele conseguia se safar do pecado, da iniquidade que tinha cometido, que ninguém ia saber. Urias desce e antes disso ele fala para Davi: Davi, como eu posso descansar sabendo que os meus amigos estão pelejando e eu vou ficar aqui? Aí Urias desce e vai para a batalha e morre. Davi, descobrindo isso, ele fala: agora eu consegui ficar oculto no pecado, que ninguém vai descobrir o que eu fiz. O que eu quero falar é que nós temos que cuidar o desejo de um coração que está com ódio, de um desejo da carne que pode ser consumado o pecado de qualquer forma que você possa pensar, do que você possa cometer. É interessante que nós sempre tentamos cobrir o pecado, esconder a iniquidade, para que ninguém saiba, porque nós podemos escolher o que plantar, mas para colher nós vamos escolher o que plantamos. Porque o pecado Deus perdoa, mas as consequências elas vêm. A consequência ela é trazer de volta aquilo que você plantou. Ou seja, o que tu planta você vai comer, é consequência dos teus atos. E Davi, quando tentou esconder, achar que tudo tinha acabado, ele tinha engravidado Betseba. E o interessante é que Deus ele sempre avisa, porque Deus não é Deus de confusão, e profeta ele não veio para envergonhar ninguém, mas ele veio alertar você do erro, do pecado. Porque quando Davi chama um funcionário dele e fala quem é aquela mulher, o
próprio Espírito de Deus já fala para ele que é Betseba, é filha de Elis e é mulher de Urias. 3 situações para que ele não viesse consumar o pecado, que ele não viesse fazer o pecado. Mas o desejo já estava descido para o coração e foi consumado. Porque quando nós queremos pecar, fazer uma coisa errada, nós não queremos conversa, nós não queremos saber de consequência, nós não queremos saber que o profeta se falou ou não falou, porque o desejo já está forte, criou raiz. E quando Davi pensou que tudo tinha acabado, Deus enviou um profeta chamado Natã e conta uma história. E conforme o profeta Davi ia contando essa história, o coração de Davi começou a se irar, ficar nervoso, achando que uma pessoa que tivesse cometido tal situação fosse morto. Então Natã falou: olha, Davi, essa pessoa é você. Essa pessoa é você. E Deus manda te falar que a consequência vai vir e ele não vai aceitar o filho do pecado. Então Davi aí ele começa a orar e jejuar e clamar ao Senhor e se arrepender do que fez. E hoje Davi ele sabe que ele é descoberto porque o próprio Deus veio. E Davi estava com a capa, que é a proteção de Deus, estava com o cajado, que é a autoridade, e estava com o Espírito de Deus. Assim tem pessoas que estão pregando, estão na igreja, louvando, e estão no pecado, e começa a perder a capa, a proteção, o cajado, que é a autoridade, e a presença de Deus vai embora, então os pecados são consumados, começa a acostumar com o pecado, mas a gente não percebe até que o profeta se levanta e fala: olha, Deus está vendo, e tudo isso é consequência das tuas atitudes. Davi se cobre de pano de saco e ora, e aí vem a notícia: Davi, teu filho morreu, porque foi consequência do teu pecado. Então Davi ele se levanta, vai ao banheiro, se lava, se veste de uma roupa boa, e aí surge, irmãos, surge o Salmo 5, se eu não me engano, 51, versículo 11, que Davi fala: Senhor, purifica os meus lábios, troca meu coração e não afaste o teu espírito de mim. Porque, irmão, quando começa a sair a presença de Deus, o nosso coração ele começa a ficar com raiz de amargura, e nossos lábios só começam a pronunciar coisas que não edificam. Começamos a consumir o pecado e fazer o pecado e não percebemos. E o interessante do pecado, irmão, é a consequência, nós podemos escolher o que nós vamos plantar, mas não podemos escolher o que nós vamos colher. A consequência é pegar de volta aquilo que você plantou, aquilo que você semeou. Você tem que escolher o que tu vai semear, mas o que tu vai colher, isso é certo. O que eu quero falar é que as decisões que nós tomarmos vai trazer consequências, tanto boa quanto mal. Porque nós temos experiência com Deus. E sabemos que Deus é fiel, é verdadeiro e justo. Que Deus, Ele não deixa que nada venha acontecer com ninguém. Porque Ele é nosso protetor. Ele é a nossa força. Ele é aqueles que nos livra de todo o mal. Então fica aí, irmão, para que nós podemos ter a humildade de se arrepender. E quando Davi se arrependeu, não quis mais aquilo para a vida dele, o Senhor então devolveu a capa, devolveu o cajado, a autoridade, e a presença de Deus se manifestou na vida de Davi. E quando Davi começou a fazer as coisas certas, aí sim nasceu o filho da promessa, que era Salomão, e a Bíblia fala: Deus
amou Salomão. E Salomão fez o templo do Senhor. Davi se tornou segundo o coração de Deus porque foi mudando seu coração, suas atitudes. Mas quem Deus amou foi o filho da promessa, o filho do amor, daquilo que foi plantado. Davi colheu, porque ele se arrependeu de cometer o erro. Ele se arrependeu dos atos que ele estava fazendo. Que nós possamos se arrepender, irmão, e semear coisas que possa nós desfrutarmos. E nós podemos colher o melhor dessa terra, que é plantar na casa do Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor e saber que o Senhor é nosso escudo, o Senhor é nossa força, o Senhor é nossa alegria. E nós, como sacerdote de casa, irmão, nós temos que defender o que é nosso. Mas tudo nós possamos naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Fique essa mensagem para toda mulher virtuosa e para todo homem sacerdote que defende, confiando no Senhor e crendo que Ele é poderoso para nos salvar e para nos abençoar. É que nós possamos orar por aquele que nos persegue e amar, irmão, aquele que nos odeia. Fica aí a paz do Senhor, do seu irmão evangelista Antenor.